O termo lockdown, que está sendo falado bastante ultimamente, significa baixar as portas e fechar. É uma medida extrema que as pessoas são forçadas a tomar quando tem algo muito crítico acontecendo do lado de fora de suas casas. Nesse momento dessa pandemia, a primeira orientação é: sim, o vírus está lá fora, então vamos nos recolher dentro de nossas casas, fechar as portas. E essa palavra lockdown horizontal quer dizer que tudo fecha, todas as pessoas. Então, se você sair numa rua em um momento de um lockdown horizontal total, você não vai ver ninguém, vai ser aquelas cenas de filme de apocalipse, né? E é interessante a gente entender o que significa isso do ponto de vista de uma visão matemática, porque o universo é regido por leis matemáticas. Então eu coloquei aqui alguns pontos interessantes para que a gente possa colocar na nossa equação quais procedimentos nós seres humanos, né, nós indivíduos, deveremos tomar em função de nossas vidas e das vidas das pessoas com quem nós estamos convivendo. Então eu coloquei 3 aspectos aqui: o aspecto do vírus, o aspecto da economia e o aspecto da política. Eu acredito bastante que nessa equação nós temos que avaliar todos esses aspectos. Eu coloquei três vetores para cada um desses aspectos. Então, com relação ao vírus, é muito importante nós ficarmos atentos com relação ao número de contaminados, ao número de mortos e ao número de curados, porque são coisas diferentes. Como é um vírus, ele vai chegar a um número muito alto de contaminados, um número relativo de mortos, que é a letalidade dele, que é esse, que é por causa desse item aqui de mortos que o mundo todo está preocupado, e o número de curados, porque tem pessoas que se infectam, ficam doentes, são tratadas e são curadas, ou simplesmente pessoas que se infectam, ficam doentes e são simplesmente curadas. Então, são esses 3 números que nós devemos ficar atentos, e não apenas no número de mortos. Na parte da economia, falando em termos de empresas que hoje estão funcionando, ainda estão funcionando sem nenhum problema, mesmo com o lockdown. Empresas que já estão quebrando, que o cara hoje está na ponta do lápis percebendo que ele não vai durar 2, 3 meses para pagar tudo, para parar, e a roda não vai voltar a girar tão fácil, então o cara percebe que ele está quebrando, e empresas que já quebraram. Isso sem falar com a parte da economia informal, que são pessoas que não têm empresa, que não têm CNPJ, mas que têm que ir para as ruas todos os dias para trabalhar. E a questão da política. Nós estamos em muitas regiões do mundo, está tendo uma disputa muito grande pelo poder, diferente do Japão, que é um país que é estabilizado, talvez Coreia do Sul, mas nos Estados Unidos, eleições presidenciais, no Brasil uma disputa gigantesca pelo poder. Então essas pessoas poderosas, interesses bilionários estão jogando pesado com relação a essa disputa. E isso é uma realidade que está correndo paralelo a essa situação de crise. Disputas comerciais, então a gente tem China, Estados Unidos, Brasil, o mundo está em uma guerra comercial que foi assinada aí por essa pandemia. E as reeleições, então vai ter reeleições, como eu falei, nos Estados Unidos, e daqui a 2 anos vai ter reeleição no Brasil. Então todos esses 9 fatores, eles estão acontecendo dentro de uma equação que é muito importante que todo mundo fique atento. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado bastante as notícias de pessoas de todos os extremos, centralizadas. Não se tem um entendimento real sobre como sair desse problema. Não se tem. Então, é importante que, nesse momento, a gente não fique focado em apenas um desses fatores, porque tudo isso aqui está em jogo. É um grande jogo, é uma grande equação matemática. E eu acredito que, no nosso caso aqui, no Brasil, no meu caso, no interior do Nordeste, onde não temos ainda casos de mortes com relação a esse vírus, é muito importante que a gente siga as orientações dessas pessoas que estão trabalhando nisso 24 horas, mas que a gente tenha um sentimento de união, de patriotismo, porque esse não é um momento de divergências, esse é um momento de união em função que a gente possa sair desse problema o mais rápido possível, tá? Uma boa semana para todos.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e deixe comentários. Nós gostaríamos muito de